no qual elas seriam criadas. Então, os regulares, como a gente disse, são essas turmas que a gente vê oferecidas no período 1.2, que vão servir para a matrícula online dos alunos e que vão servir também para a integralização ao longo do ano período que está regular dentro do processo. Agora, também, na UFAL, é utilizado um período de férias, que alguém já me deu a dica, que é período de inverno, período de verão, né? Acho que tem essas as nomenclaturas hoje utilizadas. Então, quando a gente for linkar período de férias, a gente está falando sobre as turmas de verão e as turmas de inverno. E, nesse caso, o sistema também obedece uma parametrização. Estou vendo o laser. Vou seguindo aqui, eu não consigo mais encontrar o laser. Pode ver assim. Não, depende. E aí, as turmas de férias, elas também têm criações semelhantes às turmas regulares, só que ali os valores vinculados, elas ficam 0.3 ou 0.4. Por quê? Porque são justamente ligadas ao ano período que eu defino no calendário acadêmico para o período de férias. Então, período 1.2, turmas 1.2. Períodos 0.3, que são de férias, turmas 0.3. Qual é a relação que o sistema trabalha? Opa, funcionou? Qual é a relação que o sistema trabalha nesse caso? Geralmente, quando eu estou num período 1, a minha próxima turma de férias, né, o meu próximo período de férias é 0.3. Se eu estou no período 2, provavelmente o meu próximo período de férias vai ser 0.4. E o sistema não vai permitir que você crie, né, outros valores além disso. Esses anos períodos estão reservados no sistema para um conjunto de turmas de férias. Então, é como eu exemplifico aqui. Se eu estou no ano 2022.1, possui ano período de férias igual a 2022.3, né? Que é aquela relação ali que eu estava mostrando para vocês. Onde eu defino essas regras aqui, esses períodos, no calendário acadêmico. Então, no mesmo calendário acadêmico regular, eu coloco os dois períodos vinculados, caso haja essa oferta. E aí, mas eu estou criando meu calendário acadêmico agora, e eu não sei se eu vou oferecer meu período de férias lá no meio do ano. Eu preciso definir isso agora? Não. Como eu disse, lá no calendário acadêmico, as datas que você vai precisar atualizar são aquelas que você vai utilizar já definidas ou que vão ser atualizadas com base no processo. Se lá para maio e abril a gente vai ter uma definição sobre essa abertura de períodos, aí tudo bem. Se atualiza o calendário acadêmico com as datas que são ofertadas. Caso você já tenha essa definição, é só o registro e depois mudou. Não é mais essas informações agora que a gente tinha definido no início do ano. Altera o calendário. E quem altera o calendário? A administração da Prograde, que era aquela linha lá de administração que são utilizadas, tá? Então, as turmas de férias, elas têm algumas configurações, tem valores que podem ser associados à carga horária, para que você não tenha uma carga horária muito extensa de um componente sendo oferecido no período de férias, e o aluno não fique sem ter como aproveitar a carga horária total do componente. Era o que eu estava explicando ontem. Vai que eu ofereço uma carga horária de 120 horas no período de férias, que geralmente dura 15 dias, né? Se não me engano é isso, 15 a 20 dias no máximo. Eu tenho como cumprir 120 horas de carga horária dentro desse período para o aluno? Às vezes não, né? E às vezes nem o docente também tem vinculação com isso. Então, tem umas regras que podem ser vistas no momento em que forem criar esses tipos de situações. Lembrando que precisa também de definição no calendário para o cadastro dessas turmas. Para reposição, eu tenho esse conceito quando eu quero oferecer para alunos que já cursaram componente, mas reprovaram por nota. Então, é uma forma de eu agrupar os alunos numa turma onde eles já cursaram esse componente, reprovaram, e talvez a assiduidade ela não seja um fator de reprovação para esses alunos nesse momento. É uma forma de se criar uma situação onde os alunos eles têm que cursar o componente, mas o que importa é que eles passem por nota. A frequência, como eles já cursaram anteriormente, não seria tão crítica assim nesse momento, certo? Então, nesse momento aqui de reposição, caso se veja alguma necessidade similar a essa, a regra que vai fazer com que essa integralização da frequência não seja tão obrigatória assim é vista para as turmas de reposição. As específicas ou de ensino individualizado, ela é oferecida apenas em períodos regulares. E o aluno,
é utilizado para quando o aluno precisa se formar, mas o componente ainda não foi oferecido. E como é que funciona isso? Eu tenho uma turma, o aluno está lá, vendo suas ofertas de turmas e não viu aquela que ele precisa para cumprir. Por que não foi oferecida? Porque não tem docente, porque tem alguma situação que não foi possível ofertar aquela turma para o aluno. O que é que se pode fazer? Eu não tenho condições de ofertar uma turma, mas eu posso fazer um acompanhamento individualizado com esse aluno, criando uma turma virtual, deixando as informações lá disponíveis para isso. Nesse caso, eu não tenho horário vinculado. Porque se eu não tenho horário vinculado, eu estou fazendo o acompanhamento desse aluno de maneira assíncrona, certo? E aí, nesse momento, eu não preciso ter espaço reservado, frequência, nota, sala de aula formada nesse sentido. E como parte essa solicitação? O primeiro passo é pelo aluno. O aluno, percebendo que não tem, geralmente ele recorre à coordenação, à gestão, informando: eu preciso de uma turma para concluir a não oferecida. Acontece isso com vocês? Então, nesse momento, tem que se verificar o docente, né? Porque tem que ter algum acompanhamento docente nesse sentido. E pode ser que a gestão identifique algum docente que possa aceitar esse tipo de acompanhamento para o aluno. Aí é só um aluno, e aí não, eu posso ter uma turma reduzida online, digamos assim, né, pela turma virtual, porque vai ser criada a turma da mesma forma, e deixar ali 5 estudantes, 7 estudantes, depende da quantidade que vocês identificarem que seja coerente para esse acompanhamento, de forma remota, certo? De forma mais assíncrona com esse aluno. O parâmetro hoje do sistema é assim, que eu posso comportar numa turma, apesar de ter um nome individual, eu posso comportar numa turma individual até 5 alunos. Ou seja, eu tenho 5 alunos que possuem os mesmos interesses na mesma disciplina. Então, esse conjunto de alunos, uma vez identificado o docente, pode ser criado uma turma do tipo específico ou ensino individualizado, e aí o aluno se matricula o aluno nessa turma, e ele fica lá acompanhando. A diferença é que aqui eu não tenho a frequência vinculada, eu não tenho grade de horários, o aluno ele vai ficar fazendo acompanhamento pelo docente. Vocês utilizam alguma forma semelhante assim, dentro do CIEB, ou vem essa possibilidade recorrente para vocês? Tem a chama de tutoria, quando o aluno é reprovado, né? Reprovado, e ele precisa pagar a disciplina, ela não é ofertada no regular, ela é ofertada no tutor e o professor trabalha com ele de forma híbrida ou de forma remota. Pronto, na disciplina específica, eu não tenho uma necessidade, eu não obrigo os horários, né? Não teria esse momento presencial, mas eu posso, como docente, entrar em contato com o aluno pela turma e oferecer ali encontros de tutoria em determinados momentos de atendimento que ele possua dentro da sua área. Reposição tem que ter, tá? Reposição é uma turma normal, assim, com frequência, com nota, com aluno e tudo mais, só que com essa particularidade de identificação pelo sistema, que o aluno já cursou aquele componente, reprovou, mas não foi por frequência. E aí, nesse caso, ele pode, né, já que ele já cursou essas turmas, tentar novamente sem essa necessidade da frequência. Esses são os tipos que o sistema hoje trabalha. Quando a gente estiver fazendo oferta de vagas e tudo mais, a gente está sempre falando de turmas regulares, porque é o mais comum de fato. Então, onde é que a gente faz? Gente, não é Covid não, viu? Minha tosse aqui, minha garganta com ar-condicionado fica ruim mesmo, tá? Mas o ar-condicionado tá no modo frozen. Mas fiz testes, já tá usando máscara, tá tudo certo. Voltando aqui, então, como gestão, tá? Lembrando que a gente está falando sobre administrações que levam ao apoio acadêmico. São geralmente a gestão quem faz o cadastro de turmas? Não. Quem geralmente tem a responsabilidade de fazer as ofertas são coordenadores e chefes das unidades responsáveis dos componentes. No momento em que a gestão precisar atuar a respeito dessas criações, de alterações de dados e tudo mais, há possibilidades no sistema para que isso ocorra, certo? Pela gestão, o fluxo ele é direto, ou seja, eu crio uma turma com todos os dados que são necessários para esse momento e no final do processo a turma já está pronta, certo? Eu posso editar essas informações depois? Posso. Eu posso colocar docente depois, caso eu não tenha ainda essa informação, eu posso fazer alterações, posso fazer alguns ajustes que as turmas precisem no futuro, certo? Agora, muito cuidado quando for alterar uma turma que já possua, por exemplo, alunos matriculados com frequências lançadas. Porque o sistema ele já tem alguns bloqueios, mas é entendido que pela gestão você pode realizar algumas situações que fogem à regra. Então, se você identificar que o sistema, com mesmo turmas lançadas,
com alunos vinculados e frequências, porque você vai poder, através da parte de consultas e alterações, visualizar as frequências dos alunos. Visualizar que isso vai alterar, não alterem o horário dessa turma. O sistema já tem uma trava, mas estou falando também para que vocês entendam o motivo disso. Essa trava no sistema é porque se eu removo o horário dessa turma ou altero as informações dos horários, as frequências lançadas, elas perdem a associação com os dias, correto? Então, se eu perco a alteração, se eu tenho uma frequência lançada e eu vou mudar o horário da turma, eu vou mudar para outros dias. E as frequências que foram lançadas nos dias que eram da turma originalmente, como é que ficam? O sistema apaga, certo? Então, essas frequências, elas são removidas e se entende que o novo registro de alteração do horário é o que vale. E aí tudo começa novamente, tá? Então, a interação, a necessidade de alterações em relação ao horário precisam ser bem analisadas para esse problema não ocorrer. Falando da questão de frequência, tem uma regra a respeito de alunos com problemas de saúde, de 5 dias por diante, dados cruciais e tudo mais, processo de aluno. Mas até 5 dias, geralmente é solicitado que o professor faça a parte de justificar. É assim, que o aluno apresenta o atestado ao professor e alguns aceitam ou não. Vai ter algum lugar aí onde, caso o professor aceite a justificativa do aluno, ele tenha condições de colocar isso dentro do sistema? Registrado, não. Mas ele pode aceitar e não relançar essa ausência para o aluno. Ele pode comunicar essa coordenação, que pode ter algum processo interno de acompanhamento dessas situações, mas pelo sistema, você não lança um atestado médico de aluno, por exemplo, ou você lança alguma documentação de ausência, certo? Pelas funções hoje que existem no sistema. O que pode acontecer é que o docente, aliás, o aluno, ele vai apresentar esse atestado, essa justificativa para o docente, ou qualquer uma das justificativas que forem necessárias, e o próprio docente ele vai aceitar ou não, como você mencionou. Ele aceitando, a opção que o docente tem é não lançar aquela ausência para o aluno, né? Porque as frequências elas são lançadas com base em ausências. Aí, se for o caso, o aluno pode recorrer à coordenação, etc., mas não tem como fazer isso pelo sistema, lançando o atestado pelo aluno para o sistema. Pois não? Era justamente as meninas comentando que a resolução está mudando e que haverá uma possibilidade do professor ter que justificar de uma forma aceitável. O tratamento excepcional das faltas. Como? Tratamento Excepcional. de faltas. No final do período, o professor vai verificar se tem algum processo. Vai criar via processo, então, né? Entendi. Pronto, é uma possibilidade. Já tem o CIPAC, né? As informações são vinculadas ao protocolo, então só podem ser geradas via CIPAC. Mas aí ele vai porque no lançamento da nota do aluno, né, na turma virtual, a última opção ali é o lançamento de notas, onde você vai ter as informações das notas que foram computadas pelo sistema e as informações das notas que realmente vão constar no histórico do aluno para o cálculo da frequência. E aí quem faz essa decisão é o docente no momento do lançamento da nota. E aí ele vai poder visualizar com base nos dados que são vinculados na computação, quantos? Então, tem 30 faltas. Pode o docente vincular ali 28, 27, então um lançamento menor do que isso dentro do lançamento de notas. Né? E se for via processo, fica mais fácil a consulta, realmente. Então, de certa forma, poderia ser dessa forma, através do processo vinculado. Então, para criar a turma pela gestão, a gente precisa ter algumas informações aqui registradas. Entre elas, primeiro, a busca do componente. Qual é o componente que eu quero criar? E aí, lembrem, né? Há uma diferença entre componente e turma. Componente pode ser atividade, disciplina, módulo, bloco. Quando eu estou falando de turma, eu estou falando do componente do tipo disciplina, certo? E módulo ou atividade especial coletiva. Então, no momento que eu busco o componente, as informações que vão ser registradas no próximo passo são aquelas gerais da turma. Então, você vai ver aqui o tipo, né? Qual é o tipo da turma que eu estou querendo criar? É regular? É específica? É de reposição? Né? Qual é o sentido aqui da minha turma? A modalidade, ela já está casada com as informações do componente curricular. Então, esse componente, ele foi registrado como presencial, logo, a modalidade da turma, ela também vai ter que obedecer essa modalidade do componente presencial. Se ela fosse à distância, qual era a diferença?
não iria entrar na tela de lançamento de horários. Turmas à distância podem ou não ter horários vinculados. Hoje vocês lançam frequência para turmas à distância? Sim ou não? Não, né? Então, continua no comportamento do sistema. No próximo passo, ao invés de entrar na tela de lançamento dos horários, se fosse à distância, aí já entraria diretamente nos dados do docente. Então, aqui eu vinculo o ano-período, que vai ser associado, e aqui eu não estou definindo período nenhum, tá vendo, da turma? Por quê? Porque o sistema vai recuperar as informações do período letivo do ano-período que eu coloquei aqui. Lembra que eu coloco esse período letivo? Lá no calendário acadêmico, né? No calendário acadêmico eu tenho a informação do período letivo vinculada a esse componente. Desculpe, a esse ano-período. E aí o campus de oferecimento, porque eu posso pegar esse mesmo componente e oferecer ele lá aqui no campus Simões, no campus Arapiraca, né? E para cada campus criar uma turma específica que vão associar esses alunos. Aqui o sistema tem agora também uma possibilidade de indicar qual é o ambiente virtual a ser utilizado. Se a turma presencial ou outro. Ele não especifica que mudo, diz outro, né? Você pode acompanhar de outra forma. Mas é uma informação para o aluno saber por onde os acompanhamentos pedagógicos deles vão ser dados. Independente do tipo de ambiente virtual de aprendizado, a consolidação da turma precisa ocorrer pela turma virtual, certo? Defino a capacidade de alunos total, que vai ser vinculada, e o local aqui é um campo texto. Você pode informar da maneira que você achar mais adequada para o aluno. Exemplo, prédio A, sala 2, né? Para onde é que esse aluno vai quando for criar essa turma? É uma forma de localização, certo? Essas observações ao aluno, elas não são obrigatórias, mas se você inserir aqui algum comentário, vai aparecer no histórico do aluno, tá? Então, como é que isso era criado? Geralmente, existia um componente do tipo tópicos especiais. Que tópico especial é esse? Não sei, né? E aí, no momento da criação da turma para o componente, eu definiria o contexto. Então, tópicos especiais relacionados a X. E isso é uma informação relevante para constar dentro do histórico do aluno. Aí, lá, na integralização desse histórico, teria lá a informação do componente e abaixo uma nova linha com essa informação que eu adicionei aqui nas observações do aluno. Não é um campo obrigatório, lembrando, é uma informação complementar ao componente que vai ser visível dentro do histórico do aluno, certo? Se não tiver nada a ser acrescentado, então pode registrar aqui, pode deixar em branco e seguir para o próximo passo. Essa é a tela polêmica. Aqui existem várias validações que às vezes consideram crédito, às vezes consideram carga horária, às vezes vai verificar horários, que vão depender aí de algumas situações. Tá pequenininha, não tem como aumentar isso aqui não. Eu vou entrar então na turma e vou visualizar ali no sistema, mas deixa eu dar as informações gerais aqui. Daqui, aquilo que você já viu no componente, né? Dados gerais do período. Aí, o período letivo que já tinha vinculado lá, está aqui registrado. Período letivo da turma. Se eu estou falando de disciplina, nesse caso, eu não tenho como adicionar horários. Todo o horário que eu distribuí aqui vai ser usado na distribuição semanal até o final daquele período letivo, certo? Então, o aluno tem, por exemplo, aqui 60 horas para cumprir, e dessas 60 horas, numa turma que possui duração regular de 50 minutos, o sistema aqui está casando essas informações com base nos horários definidos. Aqui entram situações de feriados. Eu acho que eu mencionei, ou comecei a mencionar isso ontem, né? Então, por exemplo, esse ano vão ter muitos períodos de feriados na quinta-feira. Né? Então, na quinta-feira, se eu tivesse aqui um calendário acadêmico até novembro, eu teria menos dias de aulas nessas semanas nas quintas-feiras, por exemplo. Então, aqui, quando eu distribuo os horários, eu estou falando quais são os períodos de aulas que os alunos vão ter, e cada caixinha dessa é uma aula, ou seja, 50 minutos na semana, certo? Que seria uma duração da aula regular vinculada aqui ao sistema. Como eu tenho uma aula regular que é menor do que a minha aula, do que a minha hora-aula, relógio, né, 60 minutos, então, para cumprir 60 horas, eu vou precisar de mais aulas, se eu for cumprir ali a integralização total do componente, 60 horas, tá? E aí, vocês precisam fazer todos esses cálculos na cabeça para poder chegar a esse resultado? Não, você vai distribuir os horários e checar se aqui abaixo a informação,
ela é compatível com o que você precisa. Aqui é um range, como a gente chama, é uma faixa de possibilidades. Eu posso ter um mínimo e um máximo aceitável, porque é difícil você casar 100% ali da carga horária registrada. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, dependendo da quantidade do período letivo. Então, se eu distribuir meus horários e aqui ficou vermelho, significa que o sistema entendeu que esses horários, eles não cumprem o percentual mínimo definido nesse range para essa carga horária aqui durante esse período, certo? Então, se aqui já está verdinho, significa que o sistema tem, dentro do seu parâmetro, a aceitação de que a quantidade de horários registrados é compatível com a quantidade mínima e máxima possível para esse componente. Quem define esse mínimo e máximo do percentual aqui de barras? É um parâmetro no sistema que pode ser controlado pela TI, porque acessa o SIGADMIN e verifica os horários, certo? Então, por padrão, 100%, porque eu tenho que distribuir pelo menos toda a carga horária que possui ali no sistema. Só que por N motivos, ou situações de encurtamento do calendário acadêmico, por causa de... E a carga horária do componente não varia, né, nesse sentido, ela é fixa, o que varia é meu calendário. Então, eu posso solicitar alteração, né? E quem pode? Gestão, a administração, Prograde, né? Verifica essa situação e solicita a alteração desse valor aqui para uma faixa que se entenda como razoável de aulas. E aí, uma vez que eu defino aqui, é até importante checar se essas informações dos horários estão compatíveis com o que vocês utilizam hoje dentro da graduação, né? As informações que são postas. E os horários registrados aqui vão ser utilizados para a frequência dos alunos. Alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Sim. Tem como fazer... Tem. Deixa eu só verificar aqui. Ô, William, dentro do parâmetro aí, a base está aqui. Aí, se fosse possível alterar para poder fazer o teste, porque... Aquela validação da regra tinha solicitado alteração, porque ele... Se vocês perceberam, na nova versão tem uma visão onde você tem a barra, que permite os horários, e ele faz uma vinculação dos cálculos com os créditos. Então, ele vai dizer, olha, seu componente é de 18 semanas, né? Então, nesse caso, o componente ele vai ter que ter uma distribuição 60 dividido por 18 vai dar o quê? 3? Um pouquinho? 3 alguma coisa, né? Matemática, só não lembro, tem que ajudar nisso. Aí vão ter essa restrição. Só que o que é importante nesse caso é a quantidade de carga horária e a quantidade de créditos vinculados. A UFAL não usa crédito, né? Então, nesse caso, o percentual válido de carga horária é o que importa para a criação da turma, correto? Agora, no teste, como foi que eles fizeram, ele não aceitou salvar a carga horária. Agora? Eu fiz agora também, tentei botar uma disciplina de 72, 4 horas, não deu. E assim. Deixa eu dar uma checada aqui. Deixa eu ver. Eu aceitei. Só que no final não foi como se fosse conversar. Qual componente foi utilizado? Posso mostrar para você Não vai passar, não, se ele está sendo que tem uma aula. Posso usar qualquer um ou vocês tem alguma dúvida de algum componente específico? A que eu coloquei foi a. 60 horas. Exatamente. Essa daí. Não, me Considerando o congresso regular, a atividade horária. Aqui, então, o período correto, né? Só para confirmar, o período do calendário acadêmico está correto, né? 19/6 a 25/10, né? Ok. E aí, os registros que você colocou
dentro desse período, batiam aqui na barra. Aqui, por exemplo, está pedindo 66, já não permite. 88 também Aí não. deveria permitir já. Aqui e Quatro. 4. Mas o calendário de 19/6 a 25/10 não bate, não bate os horários. Porque aqui a gente tem o quê? 20 semanas de aulas, não? 18 semanas. Tem que ser 4. Nas aulas múltiplas, 72. 4 vezes 18 vai dar 72. Sim, mas se a gente utilizar a referência de créditos, né? Aí, isso, por exemplo, quando a gente, independente desse registro de crédito, quando chegou aqui, passou aquela mensagem, é isso? Todo mundo vai para porque tem trabalho. Isso. Aí, exatamente, 4 é um percentual de 88% comparado a esse calendário acadêmico. Aí eu repito, esse calendário de 18 a 25/10. Ele tem quantas semanas nesse período? Acredito que não. Esse calendário, ele tem 18 semanas aula. As 2 últimas, a 19 e a 20, é para reavaliação e prova final. Por isso que o nosso calendário ele conta ali de, como é que é o nome? De 19/6 até 25/10. 25/10 é prova final, a semana anterior é reavaliação. Ok, mas E a aula 19 e termina 20. A minha anterior. dúvida é se isso aqui é 18 ou 20. Porque eu não tenho cálculo de A nossa base é 18. 18 semanas de aula. As semanas de reavaliação e prova final, ela entra no calendário, fecha o calendário, mas as aulas da gente são fator 18. Então o calendário tem 20 semanas, mas Sim. de aula tem 18. Isso. E o calendário acadêmico que o sistema está considerando aqui é o período letivo, que tem 20 semanas. Então, quando eu tenho 20 semanas distribuídas nesse período letivo, o sistema está informando isso. Olha, 88% não bate as 20 semanas de aula que existe no período letivo. Existe se eu tivesse um calendário com duração menor ali de 25, certo? E aí seria 25, 2 semanas, seria... Você tem como alterar, né, William, para fazer essa... Tem, a gente, por exemplo, aí de 20 semanas, aqui é dia 20, 25 de 10. Então, na verdade, o calendário não é 25/10, o calendário é 11/10, é isso? Então, mas é só para saber. A duração das aulas, elas vão até que data? Até a semana do dia 11. Até a semana do dia 11, é A isso? semana seguinte é a avaliação e a outra. Então, tem dia 11 e aí depois o período de avaliação, mas não conta como aula. Aí ele tá. O sistema, nesse caso, contabiliza, porque ele está no período letivo de aulas, certo? Então, eu posso dar aulas nesse período, porque o período está aberto. Nesse caso, a distribuição de aulas, ela não pega essa referência do PPC que tem lá, né? 20 semanas ou 18 semanas. Ele é único. Nesse caso, a distribuição vai ser em cima do período letivo. Mas se você deixar assim, o cálculo que ele faz modifica o número de hora aula por semana. Exato. E aí atrapalha a gente. Aí a gente tem outra definição. A gente pode assumir, quando eu digo a gente, eu estou pensando em conjunto aqui com vocês, tá? Assumir que esse período de aulas ele não vai ser em 100%, e essa barra de rolagem pode permitir um percentual menor do que isso, porque aí você vai conseguir cumprir com base do cadastro que vocês hoje já realizaram na UNEP, certo? E aí o sistema não vai ter bloqueios, porque vai diminuir a quantidade de percentual, mas de aulas, ele vai ter aqui um percentual de 88%, se a gente deixar com os 4 horários vinculados. Aí, a não ser que eu altere o calendário acadêmico para poder bater com o período de aulas que eu estou dando. Mas o sistema não é entendido que eu não tenho um período de aula durante todo o período letivo, certo? A não ser que eu cadastre uma interrupção para isso. Quando a gente cadastra a informação no início e no fim do período, do cadastro, então, a gente está pretendendo vacinar acadêmica, a formação claro. Considerando que o período até o final. Não está nem consistência. Então, acho que é alguma coisa que se dá, então, a gente tem que tirar a sequência. Os aí, elas não são cadastradas.
Deixa eu checar se estão. Os dias todos, os feriados. Eu acho que os feriados não A listagem de feriados, tá, pessoal, que é registrada no sistema, é pelo CIGAI de vida. E esses feriados ficam aqui disponíveis. A gente tem esses feriados cadastrados, tá? Com vocês? Eu acho que pode ser aí. Porque é o seguinte, pelo que está cadastrado, são 18 semanas já com os feriados. Tem 18 semanas. Mas o período letivo tem 20. Mas não deveria dar carga horária? Como assim? Porque aquela carga horária ali, se você coloca 4 aulas semanais, deveria bater 72 ou mais. Porque se tem mais semanas. E não dá o tempo. Além de 19 de junho a 25 de outubro. Não dá 29 de Se tivesse 20, 4 aulas por semana, daria 80 aulas. Aí entendi. Teria mais de 120%, mas aí menos do que a gente vê. Não pode ser os feriados que o sistema está contabilizando. Ali tá ok? Não falta. E esse feriado Tem menos que não tá, Tem menos feriado do que está. De fato, não está. Então teria mais dias de aula. Teria mais dias de aula. Só o calendário de Maceió são 22 feriados durante o ano. Praticamente são 9 feriados no primeiro semestre e todos os demais no segundo A semestre. gente, nesse caso, precisaria de um segundo semestre, né? Vinculado ao calendário, porque é o período de aulas. Mas vamos entender melhor, de fato. Porque deveria dar mais ali, não? O cálculo que o sistema faz é assim, pegar a quantidade de dias de aulas disponíveis, aí teria que fazer esse cálculo. Quais são as quantidades de dias disponíveis que eu tenho de aulas nesse período da turma, né? Como a gente selecionou ali, a gente tem... Deixa eu pegar. Se for o cálculo erro, a gente já vai calculando, né? Vamos lá. De 18 a 25 de aula, a 25 de... Quais são, no calendário acadêmico que foi criado? Tem ideia de quantos dias de aula estavam disponíveis nesse momento? São 100 dias letivos. 100 dias letivos, né? Descontando os feriados que viu ali, fica já sem os feriados. Tá, então a gente teria 100 dias de aula. Aí eu tenho que checar se o sistema está calculando esses 100 dias de aulas ali corretamente para chegar nesse ponto. Se eu tenho entre 18 e 25, 100 dias de aulas disponíveis, ali eu tenho 4 horários, né? Aí esses 4 horários vinculados na semana, 4 vezes 18, ficaria 72. Então eu tenho 100 dias de aulas possíveis. Nesses 100 dias, a gente tem 20 e poucos sábados letivos. Então, nessas semanas, pelo menos eu tive muita dificuldade de pegar o meu calendário, o meu plano de aula, que seria similar a esse semestre, e adaptar, porque a gente tem muito sábado letivo pelas questões que a gente já sabe de adequação de calendário acadêmico. Então, nesse semestre letivo, que são de 100 dias, na prática, nós não temos 100 dias de aula. Nós vamos ter de aula, que eu digo, de segunda a sexta, nós temos 80 e poucos dias. Então, acaba que talvez, que me faz pensar que esses 88 realmente é real, uma vez que a gente tem algumas semanas ou dias de aulas que foram convertidas para o sábado. Só em 3 semanas, né? São 26, 24, 26 sábados. Pode falar. Só uma observação. Os sábados letivos é de responsabilidade dos cursos da unidade. Está construído lá no calendário que a gente tem que levar por sábado. Ok, conta, aqui nesse caso a coluna do sábado também está contando. Se está ali na caixinha, são dias letivos. Na prática, sabe? Agora, considerando aqueles 4 vezes as 18 semanas, seriam quanto? E 72 dividido por 100 seriam quantas? 60 horas que eu precisaria do componente. Eu precisaria de 60 aulas, né?
Deixa eu pegar ali o cálculo, por favor, porque aí a cabeça eu não vou lembrar mesmo, não. De acordo com a que é proposto a mim. Se é proposto a ver se Eu consigo fazer uma coisa de aula. Eu não tenho aula todos os sábados. Na aula em algumas salas. Naquela aula você joga para o que é Então é isso. 19, você tem que contar. Ó, É o problema, são 50 que ele está contabilizando. Não é a hora. É porque A oral está contando 60 minutos, então, era que a gente estava discutindo ontem, lembra? Eu falando sobre a oral, Ele vai precisar de 16 aulas. Aí Ficou- tem que ver se ela tem 16 aulas. Exato. E lembra que eu falei ontem da situação de que preste atenção se o componente que está associado está referenciando hora-aula ou hora-relógio. Porque o sistema você não vai converter duas vezes, e foi isso que ele estava fazendo aqui, pegando o componente que estava revertido em aulas e jogando de novo a reversão. Não, mas 72 horas não é hora relógio? não, isso é hora-aula. Não, é oral. 72, o sistema computa o componente em hora-relógio e cria a turma em hora-aula. Então, É isso, vai ter que tá ver se hora-aula, ela tem 72 horas-aula. Ali no componente está 72 horas, aula. É isso que está dizendo. O componente teria quanto? 60 horas relógio, correto? Isso. Então, no componente não está 60 horas, está 72. O componente. 72 aulas ele precisaria, né? Para cumprir o calendário do PPC. O reverso aí. É assim, Foi por isso que eu perguntei. Do PPC tem que estar como? relógio. Componente é relógio. Componente, relógio. Turma é aula. Aí eu tenho componente 60 horas. Não, mas o componente tem 72 horas a aula. Então, se eu tenho que dar 72 horas de aula, eu Perdão, tenho... horas 72 horas. O componente é 72 horas relógio, tá? Hora relógio? Sim. O componente é 72 Vamos, horas. certo. Considerando que se for 72 horas relógio, certo? Eu tenho que ter 80 aulas para cumprir isso. 86 aulas para cumprir. Não, é isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Exato. Porque no sistema você parametrizou, dizendo assim, na UFAO é 50 horas. 50 minutos entendeu? E o que ele está fazendo está certo. Então, é esse ponto que a gente está querendo chegar, realmente. O sistema está calculando 88% com base na referência de aulas que ele precisa para o componente 72. Porque eu entendo que tem que, no sistema tem que estar exatamente a hora, eu entendo, a hora relógio, porque você vê um médico, aí entra no sistema, está diferente do PPC? Não pode. Exatamente. Não pode. O componente não muda. Isso que eu tô falando. A hora relógio que o aluno precisa cumprir não muda. Está na regulação do MEC, inclusive, mas tem que ser hora relógio. O que varia é minha hora-aula. Aí eu posso ser variável. Posso ter 72 horas de componente, 50, depende do calendário. E só para fechar, esse é o percentual de aulas. Ele pega o número de aulas existentes, os horários, e divide pelo número de aulas da carga horária do componente, que é relógio. E aí essa carga horária é expressa lá, ó. O número de aulas do componente é o número de aulas do componente vezes a carga, que é igual a carga horária do componente vezes 60 minutos, dividido pelo número mínimo de aulas regular. Então, por exemplo, o componente de carga horária é 72, certo? 72 vezes 60 minutos, que é a duração do relógio.
vai dar um cálculo X. Divide esse número Por 50. por 50, que é a duração da aula regular. Aí o sistema vai dizer, a quantidade de aulas que esse componente precisa é X. E esse X tem que ter um percentual lá vinculado à criação. Então, por isso que eu digo, o que a gente identificou aqui, então, é que a carga horária dos componentes vinculados, elas estão registradas em aula e não em relógio, é isso? Só tem 16 semanas, gente, não tem como fechar. Só tem 16 semanas esse semestre. Se você contar do dia 19 ao dia 25, não, tem 17. É isso? Porque você não fecha a semana do dia 25. Nesse ponto que precisa ser feita a confirmação. Se as cargas horárias dos componentes, elas vão estar em hora relógio ou hora aula. Eu não sei se dá para fazer essa checagem pelo PPC por curso. A Saída a gente tem que sentar para conversar sobre Quando se for fazer destacar os componentes como hora da e aí, para você dar aula 50 minutos, esses 10 minutos ele tem que repor no final. Entendi. Aí ele pode responder. Ok, então aí o que a gente faz para aceitar esse ponto? Diminui o percentual, porque já se entendeu que não vai cumprir 100%, né? Nesse sentido. Diminui o percentual daquela barra e aí organiza os docentes para que eles lancem aulas extras para contabilizar aquela carga horária que foi vinculada, certo? E aí, uma possível necessidade que vai surgir é a gente revisar nos PPCs que estão vigentes se a carga horária está compatível com a hora relógio. E se for necessidade de alterar ou não esses componentes para poder ajustar a carga horária dos alunos, certo? Aí é um processo que a gente pode discutir depois. Mas aí, voltando ao sistema... Tudo é hora relógio. E aí, pessoal, a gente entendeu aqui, então, quem ainda não conseguiu entender essa situação do percentual da barra que a gente descobriu aqui como funcionaria, né? Esse percentual de aulas aqui, ele está considerando corretamente os 88%, porque entendeu que o componente ele está registrado em hora-aula, ou seja, ele tem mais aulas do componente do que seria necessário na carga horária relógio. E aí, aquela barrinha ali de 88, ela está em erro, né? Porque não permite esse percentual. Porém, se for o caso desses registros que já ocorreram realmente terem obedecido os 4 horários, nesse caso, altera-se para o percentual que seja possível absorver esses casos. E aí, o quê? 85%, 88%, 80%? Eu não sei, né? Porque aqui é só um caso. E aí, identificar ali quais são a porcentagem que seria possível definir para que nas alterações não ocorra essa crítica que vocês estão vendo aí, tá? Aí é definir esse percentual. Mas entendido o cálculo que o sistema faz nesse ponto, uma vez considerando que a aula relógio é diferente da aula regular? Dúvidas? Posso seguir aqui? Sobre os feriados, eu fiz uma pergunta. Feriado, ele não conta como aula nesse sistema, né? Eu sei. Quando você tem campos diferentes, com feriados diferentes, distintos, o sistema considera um único calendário? Então, o nosso calendário tem, apesar de estar todo inteiro, ele tem feriados que são próprios para cada campo. Aí, se for registrado todos de uma única vez, pode ser que tenha um feriado, por exemplo, na quinta-feira, no Campo do Sertão, que para Maceió não é feriado. Aí, se for cadastrado de uma única forma, vai impedir que eu marque aula naquele feriado, que para mim não é feriado. Na identificação dos feriados, eu tenho como definir se ele é nacional, estadual ou municipal. E aí, uma vez definindo ele como municipal, que seria o caso, né, a consideração do sistema vai ser com base no município de andamento daquela unidade do componente. A unidade do componente não tem uma referência, né, dentro do município, então ele checaria ali naquela hora, tá? Agora eu tenho como sim, lá no CIGADMIN eu listo isso como feriado municipal, nacional ou estadual. Ainda com essa parte de feriado, se no dia que eu ministro a aula, o sistema já criou, mas para poder completar a carga horária exigida, eu tenho como criar um dia para reposição dessa... Tem. Dentro da turma virtual. Tá. Isso. Aí a turma virtual, ela permite a adição da aula extra
E essa aula extra adiciona a carga horária dentro do componente, né, que vai ser vinculado ali ao final do diário. Então, ela pode ser em qualquer dia, inclusive fora do calendário. Você pode botar no sábado, dependendo dos horários. Você só tem que marcar quais são os períodos, a quantidade de horários que você vai dar naquele dia. 1, 2, 3, dependendo do que o componente precisa, tá? Quem mais tinha dúvidas, pessoal, sobre essa parte de turmas e do cálculo feito aqui? Não? Deixa eu seguir, então. Para o registro da criação, né? Então, a gente entendendo que essa consideração aqui, ela permite só a parte de 5 horários, porque aí está compatível com essa atual carga horária, com essa atual barra, no próximo passo, eu seguiria os dados de um registro. Deixa eu só voltar aqui num segundo ponto, porque acho que é importante também a gente definir o seguinte. Lembra que eu falei que existem módulos que são semelhantes a disciplinas, só que eles têm um período condensado, né, de oferta? E aí é possível que quando você cria uma turma que está vinculada a um módulo, né, que é um componente de módulo, essa informação aqui da expressão do horário, ela muda um pouquinho. Porque aqui eu tenho o horário da turma, do período letivo, e vai abrir uma nova faixa informando qual é o período do horário que você quer incluir aqui. Aí eu posso, com base nesse período letivo, incluir uma quantidade de horários menores do que aquela do período letivo, adicionar meus horários, e aí abaixo vai aparecer uma opção do tipo adicionar. E aí você vai montando a faixa de horários. Não existe aqui nenhum outro componente como módulo, mas depois que a gente finalizar aqui, eu mostro melhor para vocês, criando um componente módulo e vendo como é que essa barra funciona, tá? Em relação a essa adição. Agora, voltando aqui, a gente tem as informações do docente, e como docente, lembrando que eu estou no acesso ao módulo de graduação, tá? Então, aqui eu posso fazer tudo. Aí, nesse caso, eu tenho como definir se o docente que eu quero inserir, ele é da UFAL, e aí eu pego de qualquer departamento, qualquer unidade, qualquer situação, certo? Somente da unidade, e como eu estou como gestão, lá em cima a unidade é recuperada pela unidade do usuário logado, tá? Então, vocês, coordenadores, diretores, vai entrar no sistema e vai ter uma unidade de lotação vinculada. A unidade que esse caso vai buscar é a unidade no qual você está logado, tá? Você está no Instituto de Física, aí entrou lá no cadastro da turma, clicou em somente da minha unidade, aí ele vai listar só todos os docentes vinculados ao Instituto de Física. E ali eu tenho como informar os externos, e nesses externos é aquilo que a gente viu. O cadastro docente externo, pesquisadores, que entram em contato com a instituição nesse momento, podem lecionar turmas também. Uma possibilidade que o sistema tem é também, uma vez que eu defino, destinar a carga horária que vai ser para esse docente de maneira isolada, digamos assim, né? Então, aqui eu tenho um componente de 72 horas. Se eu tenho só um docente nessa turma, então eu tenho o total da carga horária ali vinculada ao total do docente. Geralmente se replica essa informação. Então, incluo o docente, incluo a carga horária, incluo o período, e se eu tiver só um docente em turma, todos os horários dela estão disponíveis para ele, certo? Então, replico, marco essas caixinhas, adiciono, e aí sim eu posso seguir no próximo passo. Mas aqui vocês vejam que eu tenho como adicionar informações separadas. E aí, se eu quiser, por exemplo, ter casos onde eu tenho 2 docentes lecionando a turma, certo? E nesses 2 docentes, um dá os 2 primeiros horários no período, o outro dá os 2 últimos. Ou dá o primeiro, ou dá todos esses horários numa faixa menor, e o outro assume no segundo momento. Eu posso fazer uma flexibilidade de horários aqui de docentes com base na realidade que eu vou adquirir. Hoje na UFAL, vocês se lembram ou pensam em algum caso que possa se encaixar nessa configuração? E já faziam isso antes lá no CIWeb, né? Continua da mesma forma, então. Não sei se abre uma nova possibilidade. No CIWeb, a gente tem que enganar o sistema. Isso é a verdade. Então, tem disciplinas do meu setor que a gente dá terça e quarta para medicina. São 4 professores só do meu setor na mesma disciplina. Uhum. Como eu também dou aula quarta na odonto, minha carga horária dos 2 dias ele estava entrando totalmente na terça. Eu estou livre, eu não entro na oferta de quarta, mas eu dou aula para esse setor de quarta. Ah, entendi. A gente tentava jogar com o sistema. E também tem uma forquinha, né? Pode falar isso? Pode. Tinha uma forma, mas não vai usar mais o CIWeb, e tinha uma forma de fazer assim, Mas o processo chega. de enganar o sistema. Se a gente não associasse, se não associasse o professor
no momento da oferta e lançasse a disciplina para a matrícula, a posteriori você conseguia associar o docente enganando o sistema. Então, ele permitia docentes no mesmo horário estar vinculados às duas disciplinas. Obviamente que, nesse caso, quanto coordenação, a gente sabe que o professor não vai estar nas duas salas. É que ele divide a disciplina com outro docente. E não poderia ter isso no sistema. E aí a gente coloca metade da carga horária para um, metade para outro, metade para outro. Ele vai colocando um componente curricular de 150 horas. Um docente da biologia básica vai dar 20 horas só naquela disciplina. Mas ele dá 20 horas naquela disciplina, 20 horas em outra, 20 horas em outra, entende? No mesmo horário, No disciplinas mesmo diferentes. horário. São disciplinas diferentes, mas são professores que vão estar vinculados a vários componentes. E aí a configuração dos cursos de saúde realmente são bem mais complexos, né? Para esse tipo de vinculação. O professor da base ele vai estar dando várias disciplinas. Por exemplo, hoje no CIWeb, na enfermagem, tem professor da farmácia que está sentado, que está nessa situação, sem estar vinculado, porque eu não consigo vincular, entendeu? No CIGA tem como você, dentro do período, subdividir esse período, porque, por exemplo, o professor 1 daria aula no começo do período, do dia tal, e o professor B do dia tal, que aí resolve. Exato, posso fazer isso e posso dividir também a faixa de horário se for módulos, né? No módulo, eu posso dividir isso lá no componente. Só para trazer para a prática, hoje, por exemplo, eu divido uma disciplina com 3 professores, em que eu divido com uma delas, o bimestre. Então, o que eu iria fazer? Eu iria selecionar o período que eu atuaria dentro dessa disciplina, que seria dentro do bimestre 1 mês, colocaria a outra docente mais 1 mês de atuação e a terceira docente os 2 últimos meses de atuação. Exatamente. E dividindo a carga horária também, né? Porque aí talvez o cálculo fique um pouco difícil para poder saber se... Quem já faz isso? Então tá. Nesse caso, já pode fechar dessa forma, porque a carga horária é manual aqui, né? Você pode inserir manualmente. Então, o que o sistema não vai permitir é que você extrapole a carga horária de um componente. Você não pode ter essa... Mas só dá para fazer esse arranjo por módulo, né? Não, aqui na divisão dos componentes. O módulo é se eu quiser fechar o período de horários, certo? Mas especificando inclusive, períodos específicos para cada docente, como foi colocado, dá para fazer aí? Tá, facilitaria se você fechasse. Não, mas aqui, o horário está de 19 a 25 10. É um só. Esse é porque é disciplina. Então, se você quiser fracionar esses horários aqui, aí eu posso colocar isso como módulo. Aí meu componente vira módulo e eu posso ter várias faixas de horários aqui. Entendi. Ali no período... Isso, aqui é que eu posso dividir. Eu posso definir, né? Exatamente. Então, vamos pensar que a minha faixa de horário não muda. Ela realmente é contínua de 19 a 29, certo? E com todos esses horários aqui vinculados. Só que entra um docente dia X aqui, entra um docente dia Y ali. Então, isso você pode... ali no período, eu vou dizer, esse docente, nesse caso, vai de dia tanto. Exatamente, 19 a 10 de agosto. Aí é o docente X nesses 3 horários, nesses 4 horários. Exatamente. Aí essa disciplina tem que entrar como módulo. Não necessariamente. Você só entra como módulo se você quiser subdividir essas faixas de horários aqui dentro do horário do componente. Nesse caso, tem vários professores que tem que subdividir. Ela obrigatoriamente... Ou você pode jogar aqui nos docentes, dividindo as faixas de horários que cada um vai dar. Então, lá eu tenho uma faixa do horário da turma, certo? Aí, nessa faixa de horários, eu posso flexibilizar. Vamos imaginar o seguinte, nessa turma aqui, eu vou dar 72 horas, mas num período de 19 a 40, a 10, e depois eu vou interromper essa turma num período porque o professor não vai ter alguma coisa, não vai ter aulas, e eu vou voltar com essa turma no período X e Y. Isso é módulo. Aí o módulo eu consigo flexibilizar essas faixas de horários. Agora, para colocar docente em faixas diferentes, eu posso, através de um parâmetro que permite carga horária de docentes flexíveis. Aí eu posso adicionar dessa forma que eu estou falando. Oi, Riane, se no PPC realmente está 72 horas, o PPC total, se realmente tem horas, como se você não dividido em 2 semanas? Aí esse carga horária de 72 horas está descrito no PPC como relógio. Mas é relógio, se for relógio, então eu não tenho como distribuir essa aula em 72 na semana. Eu teria que distribuir em mais.
Então, alguma situação aí no PPC pode estar inconsistente, porque eu tenho que ter essa compatibilidade com as semanas que vão ser de aula. O que eu estou achando é que essas 72 horas, apesar de estar expressa como hora relógio no PPC, ela foi contabilizada como aula. E aí, nesse caso, eles consideraram que a carga horária total era com base nas semanas regulares do período. E já fizeram um cálculo em cima disso para incluir no PPC. O sistema faz o inverso. Então, nesse caso, é necessário fazer uma relação aí, né, das horas, aulas que estão no PPC, para o que de fato seria de hora-aula registrada. Porque se for 72 horas relógio, para cumprir isso, eu preciso de mais aulas. Eu estava vendo aqui a questão seguinte: o sistema está computando a hora relógio, que é o 50. Mas, pela regulamentação, o 50, de fato, tem que computar 60. Então, a duração da aula regular é 60 minutos. Não, 50. Então, não pode ser computado como 50, não entendi. A gente vai discutir internamente. É porque, assim, na maioria dos, até os pré-pedagógicos que eu conheço, né, o que é contado só hora relógio mesmo das aulas são os estágios. Os estágios são... a computar a carga horária é 60 minutos, né? Mas as aulas, as disciplinas, né? É contado a hora-aula está contado lá 50 minutos. A hora-aula é 50 minutos. A hora é 50, ou seja, você conta uma hora-aula é 50 minutos, não 60. Então, aí é que entra aquela fórmula, o sistema já faz essa reversão, porque ele pega os 50 minutos que estão definidos na duração da aula relógio e converte para identificar se a quantidade de aulas bate com a quantidade de horários. Aí eu tenho 72 horas relógio, certo? Vamos considerar que 72 horas relógio. 72 horas relógio, numa aula regular de 50 minutos... Não, é 72 horas aula. Exato, é esse o ponto. É exatamente esse o ponto. É esse o ponto. 60 horas relógio seriam 72 horas aula para isso. Acontece que o registro do componente está 72 horas que o sistema dele quer relógio. Então, ele vai jogar para cima essas aulas. E o que deveria ser registrado é a hora relógio, vinculada nessas 72. Se eu quero chegar no resultado 72 nesse PPC, minha quantidade de aula relógio é 60. Porque na prática, dentro desse lab, quando era 72 horas, considera uma hora aula. Então, ela 72 horas. E essa preocupação na aula, estava trabalhando. Lembrando que o sistema segue regulamentação do MEC, certo? Em relação a essa definição do componente, sempre baseado em hora relógio, tá? Tem uma dúvida na enfermagem, tem muita disciplina assim. Começa teórico, várias taxas associa para uma turma, porque existe uma relação para levar para o hospital de limite entre o número de estudantes com o número de professor. Porque, como é prático, intervém com o paciente, então tem um limite. O professor não pode ter mais do que 6 alunos com ele. Aí as aulas, as disciplinas, elas são muito práticas e pouco teóricas. Aí a gente tem um grande módulo no começo, teórico. E a partir de um determinado ponto, 30%. E a partir de um determinado ponto, os estudantes eles são distribuídos entre os professores. Todos os professores têm estudantes e eles circulam. Então, passam tanto tempo com um professor, depois outro tempo com outro, passando em campos diferentes. Mas todos os professores sempre estão com um grupo de estudantes menores. Uma possibilidade é subturma, porque existe uma parte que é todo mundo junto, teórica. E que seria essa parte porque uma subturma, ela é uma definição da faixa comum de horários, mais a faixa que seria separada pelos grupos de docentes, certo? Então, se digamos que eu tenho uma aula que vai de primeiro, segundo, terceiro horário teórico, na segunda... É no começo do semestre. Tipo assim, 3 semanas teórico, o resto do semestre toda é prática. Não, ok, tranquilo. Nesse período eu tenho essa divisão. Eu vou fazer blocos, certo? Desse período. E esses blocos vão ter subturmas. Mas elas bem como é que são estudantes. Aí pronto, os estudantes nesse sentido, eles não trocam
Não, de grupo, porque eles vão ter contextos dentro diferentes, eles vão rodar em contextos, não é isso? Eles vão ter... Isso, aí É o mesmo grupo, né? o mesmo grupo. Aí esse grupo ele vai matricular em um determinado processo, ele vai... É bem chatinho essa configuração, tá? É assim, é a mesma disciplina. Por exemplo, saúde da mulher. Aí no primeiro grupo, ele vai ter um professor está com estudantes na triagem que vai ser uma mulher para o parto. Ok. O outro grupo está na sala de parto. Outro grupo está no pós-pério. Outro grupo está já na sala, recebendo a criança na sala de parto, mas com foco na criança. Então, cada grupo tem a sua função. Mas o estudante, ele precisa passar por cada uma dessas situações dentro da disciplina. Então, ele troca de professor. Então, passa 3 semanas fazendo só uma coisa, aí muda de professor, vai fazer outra coisa. Ele muda de professor, a turma muda de professor como um todo, mas o professor sempre vem estudando. E é uma disciplina só. Não, entendi, mas o docente é fixo. O que muda é os docentes, os alunos que estão vinculados, né? Todos os docentes estão na mesma disciplina. Isso, mas os docentes eles estão lecionando a sua situação e vão rodando entre os grupos, não é isso? Não precisa nem fazer turma. É só compartilhar. E esses docentes? Pode ser o web atualmente, a gente bota todos os alunos e todos os professores e a gente faz isso por fora. Não aparece, todo mundo joga. Geralmente são um desafio realmente para o sistema, mas existem algumas possibilidades que a gente teria que testar nesse sentido. O que eu entendo, já que eu tenho uma parte teórica e prática, a gente pode criar um bloco desse componente, dentro desse bloco definir o componente que é teórico, definir o componente que é prático, e esse componente prático a gente dividir em subturmas, para que essas subturmas possam agregar alunos. Você não oferta o bloco, você oferta as subunidades. Aí o aluno ele precisa entrar nessas duas disciplinas, seja uma da subturma e uma da turma teórica. Na matrícula ele vai ser obrigado a selecionar uma dessas subturmas mais a teórica, e aí ele vai lecionar como se fossem componentes independentes, ou seja, ele vai ter uma visão da turma teórica, ele vai ter uma visão da sua subturma, que ele está vinculado, porque os horários vão estar diferentes com as outras subturmas criadas. E aí os docentes desse bloco vão compartilhar esse espaço para poder incluir ali as informações de lançamento de frequência e notas. Oi? Dos docentes? Mas aí eles vão se diferenciar pelas faixas de horários que vão ser vinculadas a eles, não? É o horário completo. Eles chegam às 7 da manhã, tem que sair de 1 Eu lembro que uma instituição fez uma mudança semelhante, chamada UEPA. A UEPA ela fez uma mudança relacionada a isso, para as turmas de medicina. O sistema não sei se abarca 100% do que você está falando sobre essa realidade. A gente teria que testar as possibilidades do sistema. Eu vejo em blocos. E também pode ser que elas sejam ofertadas de maneira individual, como componentes isolados, de fato, que depois vão formar a sua integração. Mas é interessante que você passe esse caso para a gente ter uma faixa ideia. Me mande, ou então compartilhe com a DRCA, como seria o ideal de horários vinculados a docente e horários nesse período. Porque a gente vai tentar encaixar essa realidade dentro do sistema, certo? Mas aí eu preciso dessa definição. Então, aí eu preciso só informar quais são os docentes, os horários desses docentes, né? E as faixas que ficariam vinculadas a eles. Me mande um quadro de horários que vocês geralmente já montam, né? Mesmo que não seja no sistema, de como seria o ideal dessa turma. E aí a gente vai ver se é mudando para módulo, para poder deixar as faixas de horários diferentes e os alunos se matricularem internamente, se é por bloco, se tem alguma outra possibilidade que abarque isso. Mas para as turmas de saúde é necessário dar uma revisada nas configurações do sistema, são mais complexas. Dúvidas ainda em relação a turmas? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Então, vamos seguindo, então, pessoal, porque aqui a gente já viu que pode ser adicionado docentes e as suas flexibilidades em relação a isso. Agora, eu posso também não ter docente, aí eu preciso definir? Não, posso avançar, né? E nesse caso, se eu não avançar e não definir, a turma vai ficar como definir docente, e depois eu volto para poder inserir quais são os horários desses docentes na turma, tá? Um ponto aqui que também vai ser importante vocês visualizarem são as reservas. Também não é obrigatório. Posso avançar direto sem precisar criar isso. Mas essas reservas, elas vão ajudar no processamento de matrículas e também na definição dos grupos prioritários. Então, por exemplo, eu estou criando um componente que vai entrar ingressantes, certo?
Então, ele é geralmente turmas do primeiro nível, que vão agregar os docentes, os alunos ingressantes. Eu sei que vão entrar 20 alunos desse plano de matrículas, né? Por quê? Porque são 20 alunos que foram adicionados nesse processo seletivo. Então, recomenda-se que nessas turmas que envolvem os primeiros níveis, que vão absorver docentes dos processos seletivos, se identifique uma faixa, uma vaga para esse grupo. E aí eu defino lá, o curso de física vai entrar 20 alunos na matriz noturna. Ok, 20 alunos é só de ingressantes, mas eu preciso reservar um espaço maior, uma quantidade maior para os demais alunos do curso. Aí eu vou jogar tudo na mesma reserva, certo? Os alunos ingressantes, mais a quantidade que eu estimo que sejam necessárias para as minhas turmas do curso. E aí, nesse processo, dessas turmas, a gente vai ter a vinculação das quantidades de vaga, eu adiciono, e no processamento de matrícula que eu vou mostrar aqui, também como seriam os critérios, os alunos que estão dentro dessas reservas, eles têm prioridade de matrícula, certo? Por mais que 50 alunos solicitem vagas numa turma que só cabe 30, então, se eu tiver uma reserva dentro dessa turma, essas 30 vão ser para a reserva que eu defini. Depois, se sobrar vaga, aí eu vou definindo para os demais critérios, tá? A Sarita comentou que vocês já fazem isso de uma maneira semelhante dentro do CIUEB, né? Como é, Sarita? Só para contextualizar. Hoje, a matrícula do CERA, ela já tem cadastro das 40 vagas para os ingressantes e aí as matrículas do NPI. Então, no caso da coordenação, ela só vai deixar registrado no plano de ingressante a reserva de vagas dessas 40 vagas. Antes era o NPI que já... Então, aí na criação, o detalhe aí é que na criação da turma, para chegar no plano, eu preciso ter a reserva antes, tá? Aí eu defino a reserva e aí no plano, para ingressantes, eu pego essa quantidade que eu reservo e coloco dentro do plano para dizer quais são as que vão ficar de fato, tá? Lá no plano você diz, essas são para ingressantes. Existe uma função. Existe, porque ele vai pegar quais são as turmas que têm reserva para o primeiro nível das estruturas. É essa consulta que o sistema faz para identificar as turmas da reserva, do plano. Mas aí na reserva você diz isso? Não, aqui na reserva eu estou só separando quantidade, né? Eu estou só separando a quantidade. Estou dizendo que vou precisar de 40 vagas, 30 vagas para o curso X na matriz tal. Essa matriz é turno, né? No turno, vespertino e tudo mais. Só aqui na criação da turma, só preciso definir isso. Em outra função, aí vai ter o plano de reservas, o plano de ingressantes, onde eu vou pegar todas as ofertas que foram feitas com reservas e verificar quais são as que foram para o primeiro nível. E aí eu posso montar conforme curso. Vou mostrar para vocês também. Tá? Aí aqui nesse caso, uma vez definida essa parte da reserva, vou até aproveitar e criar logo. Eu não sei se esse componente né? Não, esse é novo, não está associado a nenhum nível. Mas depois eu crio aqui uma para mostrar para vocês. Voltando, né? Se eu voltar ali para a reserva e defino aqui, por exemplo, pegar qualquer curso. Hoje a gente tem vagas para o turno, vagas para férias e vagas para outro turno, né? Aí isso iria cumprir essa função. Porque aqui já vou definindo para os outros cursos, né? Eu já vou dizendo, aqui para o curso X é Y, para o curso Y é tal. Para os férias seriam os ativos, né? Os não ingressantes. Não, os férias são os novatos. São os novatos? Pronto. Aí para os férias, os ingressantes, eu coloco tudo na mesma quantidade. Né? Depois é que eu separo isso. Aí depois eu digo qual é o plano que vai ficar vinculado a cada um. E aí aqui, nessa minha criação de turma, eu estou preocupada só em definir essas reservas, a quantidade máxima que eu vou precisar para esse tipo de curso. E aí eu posso adicionar vários cursos aqui e definir quais as quantidades. Aí o que o senhor vai fazer? Pronto. Se for criar o plano de matrícula para arquitetura e urbanismo, e vamos considerar que esse componente é do primeiro nível, certo? Então, essas 24 vagas que eu reservei, eu posso ter esse limite para incluir como ingressantes. Até 24, porque eu só reservei 24 para esse curso, certo? Aí, ok, de 24, 20 vão ser ingressantes. Esses 4 que eu reservei para arquitetura e urbanismo, eles já entram no processo de serem separados para o curso que eu coloquei ali, que no caso é arquitetura e urbanismo na
Na manhã, no vespertino, né? Perdão. Então, assim, os alunos ingressantes, eles já têm 20 vagas reservadas, se eu associar essa quantidade no meu plano de reservas. Se não entrarem 20 alunos, eu mexo nessa quantidade? Não. A reserva de ingressante, ela é exclusiva, tá? Eu não mexo nessas reservas. O que eu posso mexer é nessas 4. Então, digamos que 4 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, que não são ingressantes, não solicitaram vagas nessa turma que cabe 30. Então, eu tenho 4 vagas, mais as outras 10 que já estão presentes nessa reserva. Ficou claro? Assim, pode dizer. Se porventura que não é o que a gente quer que aconteça, o professor Maurício chegou agora. Não preencheram as 20 dos ingressantes. Isso não vai acontecer, não está acontecendo, né? Tem como depois, porque a gente tem 3 níveis de matrícula, né? Uhum. Aí poderia depois mexer nesses 20 e disponibilizar depois para os demais. Entendeu o que eu estou perguntando? Entendi. Não consegui. Infelizmente, não consegui preencher para ingressantes. Aconteceu alguma coisa, não consegui. Mas elas estão reservadas ali. Mas eu tenho gente de outros níveis que está precisando dessa vaga. Eu tenho como ir lá e dizer, não, 20 mais não, 18. Espaçamentos não, mas você pode ir incluindo o aluno necessário com base nas solicitações que foram feitas. Vai chegar algum requerimento, algum processo e vai ser analisado. Por que não se recomenda que mexa nas vagas de ingressantes? Porque, às vezes, as convocações, elas ultrapassam os períodos dessa rematrícula, né? Às vezes, eu tenho convocação acontecendo até meio do ano, depois do ingresso. E aí, se eu mexo essas vagas de ingressantes e faço uma convocação para alunos que já preencheram aquela vaga, o aluno ingressante vai para onde, né? Ele vai ficar em que critério? Eu vou ter que adicionar mais vagas na turma para poder absorver esses alunos. Então, por isso que a quantidade de reservas de ingressantes, elas são exclusivas, para garantir que todas as convocações que foram realizadas vão absorver os alunos em cima dessas turmas que eles precisam se matricular. Você está dizendo não, se recomenda, mas pode. Agora, se não tem mais convocações a serem feitas e tem aluno pedindo para entrar na turma, aí tudo bem. Pelas matrículas que são feitas pela gestão, você pode fazer isso de maneira isolada, mas não abrir um novo processamento de matrículas, entendeu? Então, volta. Como não? Seria fazer manualmente, então. Não? Manualmente, pelas opções de matrícula que existem dentro da gestão. Agora, abrir processo de matrícula, eu só posso abrir 2. Então, se eu já passei pelo processo de matrícula, passei pelo processo de rematrícula, aí essa rematrícula ainda tem ingressantes que ainda não foram inseridos, e eu fechei já as minhas chamadas, certo? Porque eu tenho as convocações, né? Fechei as minhas convocações. Se aluno quiser entrar na vaga, ele tem a oportunidade da matrícula extraordinária. Se não for a matrícula extraordinária, onde ele vai ter acesso só a uma, ele tem que recorrer à gestão e a gestão fazer matrículas individuais na turma se tiver vaga. Aí eu tenho a opção de matricular aluno fora do prazo, eu tenho a opção de matricular aluno compulsoriamente, entendeu? Eu posso colocar esse aluno na turma de qualquer jeito. Mas ele tem que recorrer à gestão primeiro para isso. Matrícula extraordinária é outra, não é o nome da outra, só que eu não. Como é? Matrícula compulsória. Então, seguindo aqui no passo, eu fecho as minhas considerações sobre turmas, considerando que turma é plano de ingressante, horário, definição da quantidade de vagas docentes, são essas informações que fecham a minha turma. E todas essas telinhas aqui que vocês viram, elas são possíveis de serem preenchidas pelos gestores de graduação. Lá no portal da coordenação ou pelo chefe da unidade, eu vou ter fragmentos dessas criações para poder chegar até a criação final delas, tá? Eu vou mostrar isso no treinamento para os coordenadores à tarde. Que horas são? 11h50, né? E a gente viria até 3 da tarde, né? Vocês treinam. Mas eu tenho algumas situações aqui a passar. Vamos ver como a gente fecha. Então, na criação de turma, tá, era isso que a gente estava mostrando aqui, né? Que envolve o cadastro e alteração. Criei. O que é que eu faço? Eu posso consultar essas turmas depois por essas opções que vocês estão visualizando aqui, né? Consultar, alterar, remover turmas.
são as opções que vão abrir possibilidade de outras opções. Assim, o gerenciamento mais completo dessas turmas, elas ocorrem através de alguns filtros. Então, dentro da consulta de geral de turmas, eu tenho vários filtros aqui que eu posso triar os meus resultados, e, inclusive, eu posso gerar resultados com base em relatórios, né? Eu posso gerar essas informações, criar um relatório que seja necessário para algum momento de análise, e quando eu faço encontro os resultados da busca, vocês vão ver que a cada turma criada, eu vou ter uma opção chamada submenu. Nesse submenu, vão ter todas as opções de gestão possíveis para essa turma. Ou seja, a alteração, a emissão do diário, se ela tivesse consolidada, que no caso é aberta, né? A aberta está ainda recebendo notas, frequências e tudo mais. Agora, se ela estivesse consolidada, apareceria a opção de reabrir turma. E aí, aquela opção que eu falei, reabrir turma, o docente volta a ter aquela visão da turma para poder consolidar, alterar, remover informações que são associadas a essa turma, certo? Então, uma vez que a gente tem aqui também outras opções, remover, listar alunos, listar as frequências, as notas dos alunos, ajustar turmas para definir uma quantidade maior de vagas do que foi oferecido anteriormente, certo? Entre outras opções, vão ficar disponíveis dentro das opções de consulta e alteração da turma. Não sei se vocês estão visualizando já aí as informações, mas eu tenho mais algumas outras vinculações, então vou pedir atenção aqui para vocês para fechar nos dados. Está acabando, eu espero que a gente fique aqui até um pouquinho, mas vai dar certo. A gente falou sobre matrícula em turmas, aliás, falou sobre criação de componentes, mas existem possibilidades também de matrículas, além daquelas que a gente citou, que seriam do matrícula online feita pelo próprio aluno, certo? Na gestão, como gestor, você pode apoiar esse período de matrículas acessando a opção de matricular aluno, que é uma opção igual à do docente, à do aluno, ou seja, o aluno ele não conseguiu fazer matrícula online, recorre à coordenação, né? Aí a coordenação, nesse período de matrícula online, utiliza essa opção aqui de matricular aluno para citar as mesmas regras que ele citaria se estivesse fazendo isso por ele mesmo dentro do seu portal. Mas essa situação aí é corriqueira ou não é extraordinária? Você está aqui em matricular aluno, corriqueira pode ser a necessidade do aluno ir lá e fazer, né? Não, porque a gente entendeu, veja, que com a implantação do cigarro, você ia ter uma diminuição, não sei dos outros cursos, né? Mas no campo certo, a gente tem um volume muito grande de ajuste de matrícula. Lá tem um volume grande de ajuste. O que seriam esses ajustes? Não conseguiu se matricular no componente e tal. Então, aí, assim, ele vai entrar no seu portal e fazer matrícula online, né? Aí ele não vai conseguir se matricular em algum componente. Vamos pensar nesse sentido. O que é que ele vai fazer? Ele vai recorrer a vocês, né? E aí, nesse sentido, vocês vão ter algumas opções no sistema. Se for o caso de deixar o aluno matriculado, independente das regras do sistema, eu uso a matrícula compulsória, que é uma função que existe dentro do sistema que está ali vinculada, é a matrícula compulsória. Matrícula compulsória é o que é? É remover as regras do sistema que esse aluno teria e colocar ele na turma de qualquer jeito. E às vezes é aquele aluno que, digamos que ele matriculou-se naqueles componentes que estavam disponíveis para ele naquele momento, mas ele disse que tem capacidade de pagar mais uma disciplina. Aí extrapolou a carga horária, né, do período. Sim. Matrícula compulsória, isso vai poder por ali, pela matrícula compulsória. Agora, porque aí eu vou removendo as restrições que impediriam ele de fazer matrícula por si só. Agora sim, se ele... Por exemplo, o aluno ele está devendo uma quantidade de estudos do período anterior. Só que essas disciplinas não foram ofertadas para ele naquele momento. Para ele não atrasar, ele pede para matricular em outra na frente, que ele não poderia. Aí entra na compulsória também, né? Não porque ele vai poder. Nesse caso, o sistema ele vai habilitar as opções de componentes que ele pode se matricular. E ele pode tentar a vaga nesse momento. Lembrando que a matrícula online é uma solicitação de matrícula, né? Ele não está sendo gerado ali naquele momento, não. O aluno ele vai solicitar e vai ter que se encaixar nos critérios de deferimento da turma. Então, se ele está adiantando um componente, ele vai entrar ali nos critérios que são mais baixos dentro do processamento. Então, vão ter outras prioridades que podem não deixá-lo na turma, certo? E aí o meu processamento é que vai dizer isso. Agora, passou o processamento, esse aluno ainda precisa dessa turma
e foi definida pela gestão que ele vai entrar naquela turma porque tem vagas, então ele pode fazer uma matrícula compulsória. Mas assim, matrícula compulsória é matrícula compulsória. Você foge às regras do sistema e absorve essa situação. A única regra, eu acredito, que o sistema vai permitir é choque de horário. Não, choque de horário é válido para todos os casos. Mas ainda assim, no choque de horário, você vai poder remover nas restrições de compulsória. É isso aí mesmo, aluno na turma, de qualquer jeito. Agora, se vai ser possível ou não, aí a compulsória ela é uma situação mais particular, né? Mais excepcional. E tem que ser bem analisada para poder entender se as regras que deveriam ser válidas para o aluno não estão sendo. Poder pode, assim, para o sistema. Pode. Para o negócio da área, aí tem que recorrer à gestão. Mas aí, considerando assim, matrícula de aluno, que são as opções que estão disponíveis, é para ajudar o aluno a fazer matrícula porque ele não conseguiu, não achou, não tem internet, não tem outras vinculações, então entra no mesmo fluxo que seria se você estivesse fazendo pelo portal do próprio aluno, certo? Agora, a matrícula aluno fora do prazo é aquele caso em que o aluno perdeu o período de matrícula, perdeu o segundo período de matrícula, perdeu todos os períodos de matrícula, mas ainda assim quer se matricular. E aí tem vaga na turma, né? Considerando que tem vaga na turma. Então, ele pode recorrer à gestão e a gestão fazer a matrícula do aluno fora do prazo. E aí, nessa matrícula fora do prazo, a gestão pode definir se vai matriculá-lo diretamente da turma ou aguardar um processamento de matrícula. Vamos pensar assim, o aluno ele perdeu o primeiro prazo de matrícula, né, que seria a matrícula online. E aí, ainda não ocorreu o processamento. E aí, acabou o período e a gente está nesse período de processamento. Então, você pode usar a matrícula fora do prazo e deixar o aluno em espera, porque ele vai entrar no processamento e aí depois, se ele for não contemplado com as vagas, ele já fica ciente junto com os demais. Se o web, a gente tem uma opção de matrícula em períodos anteriores. Aí, considerando que... O exemplo que aconteceu comigo. Teve algumas alunas que estavam para colar grau, só que elas tinham feito estágio e não tinha sido feita a matrícula em estágio para elas. Então, a gente solicitou às meninas de GFCE essa matrícula regular para que elas pudessem, porque assim, matriculadas, poderia se inserir a nota para que elas pudessem colar grau. Aí é possível no SIG, por exemplo, você fechou, consolidou. Aí SIG não, SIGA, SIG vai ser empresa, mas você pode associar com o SIGA. Desculpa, é normal, é coisa que eu estou falando. SIGA que a gente tem que evangelizar. SIGA. O juiz é pouco. No SIGA, finalizou o período, é possível fazer essa matrícula em períodos anteriores? É porque se finalizou o período, a turma provavelmente já foi consolidada, né? Sim, exatamente. Aí o aluno vai entrar numa turma consolidada, porque ele cursou... estágio, por exemplo. Não, seria. É porque o estágio é uma questão que acontece com uma certa frequência. Fora de época. Fora de época. Porque, às vezes, o aluno, ele não só conseguiu o estágio depois, quando fechou o período de matrícula. Quando fechou. Ah, entendi. E aí, assim, a gente se tem... Lembrando que o estágio ele pode ser uma atividade, certo? Nessa atividade, eu tenho um período mais aberto de matrícula, de consolidação, como atividade. O período de matrículas em atividades pode ser diferente, inclusive aberto o ano todo, para o sistema. Então, se o componente, que é, nesse caso, o estágio, está definido como atividade do tipo estágio, eu posso fazer a matrícula e consolidação dele a qualquer momento definido no calendário. Basta que essa matrícula seja assim. Esse componente seja dessa forma. Agora, se ela continuar como uma disciplina, que foi como foi migrada, porque era assim que existia no CIWeb, essa disciplina já consolidada, para matricular esse aluno nessa turma, eu teria que alterar abrir essa turma, mexer nos docentes dos alunos que estão lá, matricular esse aluno compulsoriamente, né, ou fora do prazo, já matriculando ele, registrar a integralização dele no componente, com nota, frequência, né, que ele já cursou, e fechar. Mas ainda não mexe com... Não, aí não serve precisa. Nesse caso, são as definições em cima dos componentes. Mas fazendo isso, eu não mexo com ninguém, né? Sim. Não, porque atividade e orientação individual, exatamente.
É só com aluno. Inserir. Então, acho que o caminho é esse. Abrir, inserir o aluno. Olha isso aí. Talvez o estágio, a gente adotando como atividade, né, porque acadêmica, não tenha tantos problemas, porque a gente já definiu que vai ser feito realmente que ele fosse apresentar relatório. Agora, das disciplinas, realmente a gente tem uma recorrência dessa prática de matricular retroativamente para algumas situações. E aí eu acho que também tem que ser esse, né? Ou não mexer na turma, vincular o aluno implantando esse componente para ele, pode ser isso também. Se não for associado a uma turma, certo? Se você não quiser incluir esse aluno na turma. Ele está associado também com o aluno, porque a declaração da parte daquele docente, com a nota, que ele realmente participou. Ele cursou, mas não estava matriculado, é isso? Ah, então tá. Ele cursou e não estava matriculado, né? Aí, às vezes, só se manifesta depois. Então, Ou no final do curso. Acontece isso. Mas eu acho que o caminho é esse. matricular compulsoriamente, então, nesse caso. Compulsoriamente, né? E abrir e depois consolidar de novo. Exatamente. Agora, sobre consolidação, vou adiantar minha dúvida. Se um aluno precisar se formar antes do final da consolidação da turma, ele já tem integralizado a carga horária perfeita. É possível fazer individual? Na consolidação individual, você pode fazer isso como gestão, e o docente também pode consolidar parcialmente essa turma. Mas aí a consolidação individual é o docente ou a gestão? Consolidação individual, gestão. Usuários DAI. Consolidação parcial, docente dentro da turma. O que é essa consolidação parcial? Quem já tem a média, né? Exatamente. Que não está precisando de recuperação, né? E que já passou por média, aí o professor ele pode consolidar parcialmente, e essa consolidação parcial é fechar a turma para quem já está integralizado. Ou reprovado ou aprovado. E deixar lá só quem está em recuperação. Depois, aí os alunos que já estão integralizados saem da turma, né? Tem integralizado no seu histórico, seguem sua vida. E aí essa turma, após a recuperação, o professor vai lá e consolida finalmente, né? Consolida no final. Então tem essa possibilidade para o docente e tem a possibilidade para a gestão. E aí eu tenho, então, né? Matrículas online, vinculação do aluno às turmas. Gestores têm mais flexibilidade para esse período, porque podem ter várias formas de matrícula dependendo da situação e do contexto do aluno. E a matrícula deles passaria por essas opções aqui que vocês estão vendo dentro da turma, dentro da aba de matrículas e programas. Eu perdi o bichinho, tá? Achei. Então, aqui nessa parte de matrículas é onde vocês vão ver as opções de matricular aluno especial, né? No caso de alunos que são do tipo especial, não é matricular aluno em formas especiais, é o aluno especial sendo matriculado em componente. A matrícula compulsória, que aqui eu quebro as regras do sistema e boto o aluno na turma, devem ser usados com parcimônia, de preferência de forma excepcional, porque infringe, né, situações que vão ser validadas pelo sistema. Matricular fora do prazo, eu tenho a possibilidade também de matricular e deixar o aluno em espera, lembrando que em espera é porque está esperando o processamento de matrícula. Se não tem mais processamento a ser feito, matricula direto, se for o caso, certo? E existem outras opções aqui também, de matrícula em turmas de férias, consultar em deferimento, solicitações de matrícula e etc. Seguindo, a gente vai ter a opção aqui, por exemplo, de matricular aluno, né, que seria o que ele veria dentro do seu portal. Aqui, pela opção de gestão, eu tenho que fazer a busca pelo aluno, selecionar ali a informação. Depois que eu faço isso, aí ele vai entrar na tela de matrículas do aluno. Aqui tá menor, né? Mas claro que vão ter vários níveis ali vinculados e as informações. Mas umas informações importantes aqui. O aluno, ele tem acesso a visualizar as turmas. Aqui eu estou dentro das turmas que foram abertas para os componentes do seu currículo, ou seja, as turmas da estrutura curricular desse aluno, certo? Então, nessas opções aqui de turmas abertas para o seu currículo, todas as turmas que foram criadas, que ele pode se matricular porque estão presentes no currículo, ficam aqui abertas. Quais são as validações que o sistema faz aqui? Eu não posso ter matrículas em turmas que conflitem horários, eu não posso matricular em componentes que eu ainda não cumpri pré-requisitos, né? E eu posso matricular em equivalentes, caso sejam vinculados turmas abertas desse componente equivalente. Então, aqui, por exemplo, cálculo 1, KIT 008.
Se o aluno não quiser se matricular nesse componente, ele pode observar as equivalências ali que estão registradas para aquele componente. E aí, clicando aqui, ele vai ter a listagem das turmas que são equivalentes e que ele vai poder se matricular em um outro horário, etc. Certo? O que é que eu preciso aqui? A equivalência registrada nesses componentes, tá? Aqui vocês estão vendo que no mesmo componente eu tenho 3 turmas. O aluno ele só pode selecionar uma delas, porque é uma oferta do componente. O que ele tem que cumprir é uma turma daquele componente, certo? Então, eu posso ter 50.327 turmas abertas aqui. Ele vai ter que selecionar só uma, naquele melhor horário que ele achar conveniente para o seu plano de matrícula, certo? Aqui eu também tenho os links de abertura de turmas para ele ver as informações e também alguns recursos que vão ajudar ele na escolha desses componentes, como, inclusive, visualizar aqui as informações do histórico e aqui em cima eu tenho a minha estrutura curricular. Então, o aluno não sabe qual é o código de matrícula que ele vai ter que vincular, né? Ele vai lá, recorre ao seu próprio currículo, a sua própria estrutura, consulta, verifica quais são as turmas que estão abertas ali que melhor se adequam a ele, e aí ele vai ter ali a informação junto com o seu histórico. E aí a análise do aluno, né? O que ele vai ter de melhor prática dentro dessas matrículas que ele precisa cumprir nesse período. Aqui também estão válidas as regras de carga horária máxima permitida pelo período. Então, no currículo, quando a gente viu, tinha lá, né? Definição de carga horária máxima possível para o período. Se ele extrapola essa quantidade de carga horária máxima, o sistema vai pedir para que ele remova alguns componentes, porque senão ele não vai conseguir avançar. E aí ele quer se matricular mesmo assim naquele componente. O que é que ele faz? Recorre à coordenação para análise se é possível ou não matricular em mais de um componente, mesmo extrapolando a carga horária. Coordenações podem ter essa análise, tá? Essa parte, quando ele vai finalizar a matrícula e excedeu a carga horária, aí aparecem essas 2 opções dentro do sistema de remover ou de pedir análise da coordenação, ou essa análise... Não, aí é por conta própria do aluno, né? Ele não vai conseguir avançar. Ele não vai conseguir avançar daqui, se ele tiver algum conflito como esse. Quando ele adicionar as turmas aqui nesse botão, ou mesmo quando ele tentar matricular de fato, aí o sistema vai exibir aquelas regras, né? Você extrapolou o limite de carga horária possível para esse período, não é possível realizar matrículas nessas turmas. E aí, aqui mesmo, ele vai selecionando e selecionando as turmas que ele precisa para poder se encaixar. O senhor vai deixar ele avançar se ele cumprir os requisitos básicos que eu citei, pré-requisito, situações de choque de horários e demais situações. Então, mas uma situação especial, um aluno concluído, por alguma razão, o colegiado de curso avalia que ele pode terminar o curso de anotação. Essas situações especiais, eu acho que tem espaço para isso, a autonomia do colegiado, né? Tem pela gestão, né? A gente viu que nas opções de matrícula pode. E digamos que o aluno, nesse caso, não tem a turma ofertada e que vai ser excedido o limite. Ele pode recorrer à coordenação e a coordenação matricular o aluno na turma, mesmo com prazo máximo estendido. Aí a matrícula é feita pela coordenação. Pode ser pela coordenação. Existe uma função lá, permitir matrícula em carga horária excedida. E aí, nas coordenações, eles podem fazer isso. É o coordenador, o secretário que faz essa matrícula pelo aluno. No período de matrícula. Tem que ser durante o período de matrícula. Exatamente. Exatamente. Quando você falou que eles podem considerar essas turmas estão relacionadas à matrícula dele, é o turno dele, né? Ao componente presente no currículo dele. Então, eu tenho... Se tem 2 turmas, uma tarde e uma noite, ele pode escolher qualquer das 2, sendo da tarde? Pode. O sistema ele permite que o aluno se matricule. Mas tem a oferta, vai aparecer a oferta para ele. E nesse caso, as reservas vinculadas vão ajudar nesse limite também, entendeu? Nessa vinculação. Se eu já deixo ali minha reserva para a matriz, o aluno de uma matriz diferente já não vai ter esse critério atendido, entendeu? Mas, de fato, as matrículas nesse sentido são amplas, porque o interesse, nesse caso, é que o aluno cumpra a maior quantidade possível de componentes e que conclua o curso. Mas, sim, a reserva vai ajudar nesse controle. Nesse caso aqui,
o professor Amaury falou, também poderia ser compulsória, né? Poderia, mas aí seria pelo. Aí a gente está falando de perfis, né? Coordenação é quando o aluno tem maior, talvez, proximidade, né? Mas se quiser correr direto para a gestão, também é possível, desde que. Não, só precisa saber as possibilidades. Pode. Pode ser pela coordenação e. Exatamente. Porque o que a gente está falando é que, vamos supor que a coordenação pode, até quando o prazo de matrícula Exato. está aberto. Exato. Mas depois. Só gestão. Ok? E aí, aqui nesse caso também, eu tenho outras situações que vão ajudar o aluno nessa matrícula, né? Aqui nessa opção, por exemplo, eu tenho as equivalentes da estrutura curricular. Aqui eu tenho uma situação onde, a visão do componente me habilita as opções das equivalentes para aquele componente que foi ofertado, mas que eu não quero cursar. Porém, se meu componente não foi ofertado e existe um equivalente, aí aqui, nessa opção de ver equivalentes da estrutura curricular, o aluno ele vai ter uma visão sobre todos os componentes, mesmo não ofertados, que foram abertos e que são equivalentes a algum componente dele. Só voltando também um pouco àquela questão. No anterior, no currículo do aluno, não pode manter lá. No currículo do aluno tem lá o cálculo 1. Né? Só vai aparecer aí para ele as opções que houve reserva de vagas, né? Não. Aqui vão aparecer todas as informações de turmas abertas para o componente que ele pode cumprir. As que ele já cumpriu nem aparecem, né? Também. Certo, porque ele pode cumprir. Uhum. Porque, certamente, mesmo que não esteja com o código da estrutura curricular dele, mas se tiver equivalência, aí aparece. Aparece aqui, nas equivalências, e aqui se a turma for ofertada. Vamos pensar assim, aqui são os componentes que eu estou pendente no meu currículo, certo? Certo. Aí eu ofertei esse componente que está pendente no meu currículo. Tá. E aqui a visão é da equivalente que pode ter sido também criada para corresponder a esse componente que foi ofertado. Mas tudo que aparece aí não necessariamente é do meu curso, né? É geral. Não, o componente é do seu curso, da sua estrutura. A reserva pode não ser para o seu curso. Exemplo, digamos que esse kit 008 existe como componente obrigatório no curso de Química e no curso de Administração, certo? Certo. Aí, nesse caso, a turma que eu criei, kit 008, vai aparecer para Química e para Administração nesse período. Certo, mas kit é química. Não é? Eu estou só num caso hipotético, tá? Nesse caso, assim, eu estou pensando num componente que tem também com o mesmo código em outros cursos, em outras estruturas. Se, por exemplo, a administração tivesse colocado esse componente que é para ele apareceria aí no rol. Exatamente. Agora, eu estou falando aqui, se lá, digamos que na estrutura aqui de Química e na estrutura de Administração, eu tenho o mesmo componente, que é com esse mesmo código, certo? Certo, mas eu estou pensando porque qual é o paralelo que eu estou fazendo? Eu sou um aluno, né? Sou aluno e eu tenho que pagar cálculo. Tá aí cálculo. Tá? Aí, o que é que, de início, o que é que vai aparecer para mim? As ofertas do meu curso, né? Mas vai aparecer a oferta de outros cursos com quanto eles tenham associado, feito a equivalência. É isso? Sim, isso. Aí você não vai ver aqui, você vai ver nessas equivalências ou... Onde é que eu vou ver? Mostra aí, eu não estou vendo. Aqui é a equivalente do componente que eu estou vendo. Aqui em cima, tá vendo? Ver equivalentes da estrutura curricular. Aí aqui vão ser de outros cursos que possuam equivalência com componentes do meu currículo. Aí vem de todos que possuem aqui a estrutura ofertada. É isso. Aqui foi ofertado do meu curso, da minha estrutura, mas também foi ofertado equivalente. Então eu seleciono equivalente ou do meu currículo. E aí o aluno define. Agora, eu não vi aqui uma oferta para o componente que eu preciso cumprir, certo? Não existe aqui. Então, onde é que eu vou buscar essas informações? Eu vou buscar nessa aba aqui, que é ver equivalentes da estrutura curricular. Porque aqui, todos os componentes que possuem alguma equivalência com componente do meu currículo vão ser listados. E aí ele vai selecionar para poder matricular ou não. Mas eu tenho
obrigar ou direcionar o estudante para prioritariamente escolher aquele componente que faz parte da minha grade e não o equivalente. É uma decisão do aluno, mas você pode orientar. Você pode, depois das análises de solicitações de matrícula, orientar ou não a matrícula naquele componente. Mas assim, digamos, eu oferto uma disciplina que tem uma equivalência na medicina, isso da enfermagem. Eu oferto um número de vagas que são pertinentes aos meus estudantes. E o coordenador da medicina oferta o número de vagas que são equivalentes aos estudantes dele. Se eu não tenho um argumento, alguma coisa que me faça controlar isso, eles podem escolher diferentes e aí eu utilizar vagas do outro curso e o outro curso utilizar as minhas, sendo que dentro do componente a gente tem direcionamentos que são pertinentes à própria natureza da formação, entendeu? Coisas que são próprias da enfermagem, que a medicina não vê. Não que o conteúdo em si seja diferente, mas o direcionamento do conteúdo para a prática do profissional. Aí, nesse caso, é definir se a equivalência é verdadeira, né? Nesse sentido, porque pode ser que não precise ser uma equivalente. O conteúdo é igual, mas o direcionamento do professor dá é diferente. Não coloca a equivalência no sistema, assim, se for equivalente, ele vai ter o direito de pagar onde ele quiser. Se for equivalente, ele vai ter direito de pagar onde ele quiser, se ele atender os critérios do processamento que envolve essa turma. Isso vai gerar um problema grande, por exemplo, na biologia. Deixa eu Inclusive, um problema que gerou até processo. Lá na física, atualmente não dá porque a gente mudou a carga horária, mas a física 1, o curso de física bacharelado, a gente nunca permitia. O que a gente fez? A gente não dava equivalência. Não tinha equivalência com as físicas dos outros cursos. Por quê? Porque o curso ele era direcionado para o da física. Inclusive, sempre que vinha vaga remanescente de fora, eu negava, eu informava o coordenador que não fornecia porque era um curso exclusivo para o da física. É porque, às vezes, a gente tem algumas disciplinas que são componentes assim, que os alunos reprovam com certa facilidade. Aí, aquele determinado componente que o aluno reprova, aí esse aluno vai ficando no fluxo individual. Aí, para a gente facilitar, coloca a equivalência. Porque ele já pagou uma vez na enfermagem, 2 vezes na enfermagem, até para não atrasar o curso, a gente abre a equivalência no outro curso diferente para favorecer o andar do curso do estudante. Aí está matriculado em algumas do nosso e aportou aquela equivalência pensando nesse estudante ou outro. Mas não é pensando em todos eles para fazer essa migração. Como coordenação, você tem, como eu falei, né, orientar, mas a decisão final cabe ao aluno nesse processo. Agora, mesmo que o aluno solicite, existem funções dentro da gestão que eu anulo as solicitações de matrícula que o aluno fez. Aí, nesse caso, ele não entra no processamento, porque foram anuladas essas solicitações. Agora, assim, é uma situação que cabe à gestão e talvez essa triagem fique um pouco complexa de ser vinculada, né? Exatamente. Então, assim, o que se recomenda inicialmente? A não orientação dessas matrículas, caso as análises ocorram, porque mesmo assim, para a coordenação analisar todas as matrículas, talvez sejam, e a ideia da matrícula online é otimizar esse processo, né? Fazer com que as regras sejam válidas sem necessidade de análise, porque já estão ali válidas. Então, se é um diferenciamento, uma dissociação, digamos assim, do currículo do aluno para aquele componente, não se recomendaria a equivalência nesses casos. Agora, se não fazendo a equivalência, o aluno ainda precisar se matricular em um componente específico, aí a gente tem que recorrer a outras funções do sistema, que são matrículas compulsórias, alterações de dados da matrícula do aluno, situações mais a nível de gestão e administração. Assim, para convencer o aluno de que ele não vai pagar um componente equivalente, que é mais fácil para ele, é difícil, né? Assim, horários. Você vai ter que ter... O sistema também vai permitir, né, que ele se matricule em horários diferentes, que conflitem com outras questões. Mas, assim, de fato, eu não consigo pensar numa situação atual no sistema em que impeça. Para a gente incluir isso, até teria que ter critérios. Como é que eu vou definir o critério se o aluno pode ou não se matricular numa disciplina que está como equivalente para ele, se ele pode? Vou trazer uma situação prática. Na biologia, nós temos até processo de conta disso. Nós temos licenciatura vespertina e noturno
que a matriz é a mesma, é igual. Geralmente as disciplinas são ofertadas, inclusive, no mesmo dia, só que tarde e noite. Houve, em algum momento, uma flexibilização de coordenações anteriores que permitiam alunos da noite cursar disciplinas à tarde, até para entrar no fluxo padrão e tal. Só que isso acabou virando um descontrole, a ponto da gente ter uma migração tal dos alunos da noite, quem podia, para a tarde, em que a gente tinha a tarde inflada e a noite esvaziada. Então, como coordenação, a gente começou a criar regulamentos, né, conversando junto com a Prograde, de regularizar o curso desse aluno de acordo com, de fato, o curso que ele é, noturno ou vespertino. E assim o fizemos, porque no CIUEB será permitido. Porque no CIUEB, quando ele entra para se matricular, ele vai ter acesso à matriz dele, ele se matricula no turno dele, e aí no ajuste, nas vagas remanescentes, na verdade, ele poderia solicitar em outro turno. E a gente acabava, em alguns casos, permitindo, se ele cursar uma tarde, ele volta para o fluxo padrão, ele trabalha em um dia específico, e aí foi. Dessa forma, me parece que não é interessante nós, se a gente quiser continuar com esse regramento, criar nenhuma equivalência, mesmo no curso que seja idêntico, pelo menos no meu caso. É melhor que nós, quanto coordenação, continuaremos com o trabalho de ajuste, né, posterior ao processamento inicial de matrícula, porque aí a gente tem controle da migração desses alunos para um contraturno. Mas aí, nesse caso, você poderia, pelas reservas, fechar esse grupo pelos alunos na reserva, e uma vez que essas reservas precisem ser ajustadas, realizar a transferência do aluno em turmas diferentes. Porque, assim, o aluno com reserva vai ter maior prioridade no processamento, então ele vai entrar. Se ele não quiser cumprir o componente, ele vai tentar a sorte. Se ele não tiver uma reserva no curso, ele vai tentar a sorte em outros componentes que não são vinculados à sua estrutura. E, nesse caso, essas outros componentes podem ter já reservas vinculadas também. Então, se, por exemplo, você está no curso que tem uma reserva noturna e uma reserva vespertina, certo? O aluno da reserva vespertina, se ele tentar a reserva na noturna, ele não entra. Se ele não entra, entendeu? Agora, se ele tentar na vespertina, ok, ele vai conseguir. É porque está reservado para o curso dele nesse sentido. Agora, no final, digamos assim, o aluno entrou na turma da reserva vespertina, né? Só que, por algum motivo, você precisa rodar ele para o noturno. O componente é o mesmo, o que mudou foi a reserva vinculada às turmas. Aí eu faço uma transferência dos alunos para as turmas que seriam à noite, se ele solicitar ali uma mudança. Eu não posso mais matricular, não posso mais ficar nesse evento dessa turma à tarde. Preciso da turma à noite. Então, eu transfiro ele para a turma noturna, no qual ele vai ficar vinculado. De certa forma, a gente consegue impedir esse aluno de se matricular por reserva. A reserva fecha o nicho, né? Desse sentido. Nesse caso. Se ele for arriscar só na turma da medicina e da enfermagem, a sua reserva para a enfermagem, ele quiser matricular na medicina, provavelmente talvez ele não consiga, né? Porque a reserva já vai priorizar quem é da medicina. Pode ser que ele consiga na sorte. Aí eu acho porque foi ofertada a reserva e sobrou vagas e tudo mais, mas eu diminuo os casos, pelo menos, entendeu? E se ele não fizer a equivalência, ele não vai conseguir fazer esse ajuste, não. Mas se ele não fizer a equivalência, aí ele vai ter que se matricular no seu currículo, né? Então, você não vai ter nem uma possibilidade. Depois não é possível fazer o aproveitamento. Não, mas eu pensando em estar, porque geralmente a gente faz isso para aqueles repetentes. A equivalência, só desculpa, o aproveitamento curricular, no caso? Não, mas se ela é de outra não pode fazer compulsório? E quiser fazer o aproveitamento, ele não quiser cadastrado. O aproveitamento pode ser feito mesmo sem equivalência, assim, pensando na operação de aproveitamento de componentes curriculares dentro do sistema. Na UFAL, ele tem que ter equivalência. Aí, nesse caso, assim, o componente... Aí teria que ser manual, aí tem que ser manual. Uma coisa sem controle. O Eliane, é um assunto à parte, mas nessa linha que o professor Willer falou, para a gente tentar ajeitar a vida. Mudanças, eu sou aluno da biologia da tarde, licenciatura, eu quero fazer à noite, é um processo de reopção. Isso eu acho muito complexo, eu acho. Oi? Exatamente, eu acho que mas entra na reopção, né? Entra o edital, é um processo que poderia ser simplificado, né? Eu acho que
dentro da autonomia do colegiado. Já está sendo discutido. Tem então, das várias, eu não sei como acontece nas outras. Você tem alguma ideia, William? Sim, Eu estava discutindo sobre a questão das reopções, né? Foi esse processo de mobilidade, mas pelo que eu estava conversando, existem alunos que já cursaram licenciatura, vão para bacharelado, não estão para licenciatura. É esse o tipo de opção que você está falando, né? Ok, existe aí tudo bem. A operação do sistema, se existe um processo aí vinculado, tudo bem, mas o sistema tem uma opção chamada mudança de currículo, que aí eu pego os alunos de uma matriz, ou um ou vários, e coloco em uma outra matriz. Nesse processo, o sistema vai checar se os componentes que eu já tenho integralizados são equivalentes aos que vão entrar nesse novo currículo, e aí já vai ficar lá os registros. O que não for compatível vai permanecer no meu histórico como eletivo. Isso se eu permanecer com o mesmo número de matrícula. Se eu não permanecer com o mesmo número de matrícula, o que eu preciso fazer? Eu preciso cancelar o vínculo do aluno, né, que está aberto, matricular, cadastrar um novo vínculo para essa nova matriz que ele vai vincular, com a opção de reopção, né, os tempos das formas de ingresso podem mudar, e aí, depois desse cadastro, realizar os aproveitamentos dos estudos que foram vinculados ao currículo anterior. Então, nesse caso, é definir se mantém matrícula, se não mantém a mesma matrícula para seguir no curso seguinte. E por que eu faço isso? Nessas opções aqui do sistema. Eu queria só aproveitar aqui, porque a gente tem que ter um cuidado aí, eu acho que é isso que o professor Mauri está colocando, porque a gente tem que ter um cuidado para as espertezas realmente você fechar, né? Mas a gente tem que ter cuidado para não fechar as possibilidades e não perder mais aluno do que a gente está perdendo, entendeu? Porque às vezes o aluno vai, não é por esperteza, é porque não pode acontecer um trabalho, uma coisa. Aí se a gente fechar demais, nem vai ter flexibilidade do aluno, vai restando e o aluno vai perder. Rogério, até transporte. No caso, em questão, 2 alunos da matemática licenciatura e um da tarde, ele não tem transporte na cidade, ele só tem à noite. Aí a coordenação de curso pediu a opinião. Digo, olha, tem um regulamento que existe, mas prevalece aí o consenso e a autonomia do colegiado. Se tem vaga, se tem um problema da minha parte, pode tentar resolver isso. Se amarrar demais. Pelo menos de maneira informal, no depois oficializar. Mas o que a gente tem feito alunos que têm questão de trabalho, a gente, como a mudança de turnos acontece no semestre seguinte, vai editar o aberto. Nesse semestre, a gente permite ele estar totalmente matriculado no curso que era conveniente, mas a gente orienta com a coordenação que no próximo edital ele solicita a mudança de turno. O que acontecia eram casos de alunos que estavam fazendo curso em 2 turnos. E o curso ele não é de um. Ele é ou noturno ou vespertino. A gente está fazendo esse tipo de... Pela, até porque no primeiro período não tem direito a nenhum atendimento de processo. Exato. No se consiga, né, e a expectativa de não vai ser mais por edital, porque essas funcionalidades só vai ter um prazo, né, para solicitar a gente fazer essa questão. Então, apesar que no cadastro, na verdade, eu não tenho isso, né? Mas aí também estava essa coisa muito mais delicada. E aí?